política, econômica e financeira do planeta após a Segunda Guerra Mundial. O mundo está dividido em esferas de influência das superpotências. Durante 44 anos, os países da Europa Oriental, integrantes do bloco socialista, dão sustentação à política internacional da União Soviética. Berlim, novembro 1989. A queda do muro que divide a cidade simboliza o fim do período de tensão entre as superpotências. O leste europeu nos anos da Guerra Fria. Assunto do nosso programa de hoje. Em junho de 1941, a União Soviética era invadida pelas tropas de Adolf Hitler. O objetivo era aniquilar o que Hitler chamava de câncer comunista. Depois de 3 anos de guerra em solo soviético e quase 30 milhões de mortos, o Exército Vermelho de Iosif Stalin reverteu a situação e iniciou sua marcha rumo a Berlim, a capital da Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos foram os primeiros a ocupar Berlim em abril de 1945. Cercado pelos comunistas, o Führer cometeu suicídio em 30 de abril. 2 dias depois, Berlim capitulou. Com o triunfo militar, a União Soviética ficou em boa posição para sentar-se à mesa de negociações junto com a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Os líderes das potências vitoriosas tomaram para si a tarefa de reorganizar a estrutura geopolítica, econômica e financeira do mundo. Entre muitas decisões vitais para o planeta estava o futuro da região situada entre a Alemanha e a União Soviética, mais tarde chamada de Europa do Leste ou Europa Oriental. Uma região de fundamental importância durante todo o período da Guerra Fria. Iosif Stalin da União Soviética, Harry Truman dos Estados Unidos e Winston Churchill da Grã-Bretanha reuniram-se na Conferência de Potsdam, no subúrbio de Berlim, de 17 de julho a 2 de agosto de 1945. Durante o encontro, Churchill foi substituído por Clement Attlee, do Partido Trabalhista Inglês, vencedor das eleições e novo primeiro-ministro britânico. Na cúpula de Berlim, o mundo foi partilhado entre comunistas e capitalistas, dando origem aos blocos da Guerra Fria. O líder soviético Iosif Stalin apresentou um fato consumado. Seu país já ocupava toda a região da Europa a leste da Alemanha. Na conferência, a área foi formalmente reconhecida como de influência soviética. De um modo geral, a ocupação da Europa do Leste pelo Exército Vermelho e a imposição da política de Moscou aconteceram sem grandes resistências. As instituições políticas e as organizações sociais haviam sido desmanteladas pelas tropas de Hitler. Na Albânia e na Iugoslávia, no entanto, a União Soviética encontrou lideranças e instituições mais sólidas. Na Iugoslávia, havia uma estrutura comunista bem organizada por Josip Broz Tito. O dirigente, após anos de resistência contra o ocupante nazista, decidiu não compartilhar com Stalin as decisões sobre os destinos de seu país. Até sua morte em 1980, manteve uma política independente de Moscou. Na Albânia aconteceu um processo semelhante. O líder comunista Enver Hoxha havia estruturado um forte grupo de resistência ao ocupante italiano e assumido o poder após a derrota do Eixo em 1945. Hoxha também ficaria no poder até morrer em 1985, mas, diferentemente de Tito, manteve boas relações com Stalin. No final de 1948, Moscou estendia seu domínio até a Europa Central, numa vasta região que englobava a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Romênia e a Bulgária. A inclusão da Alemanha no bloco socialista foi mais complicada, porque o país estava dividido em 2. A parte oriental, sob influência de Moscou, e a parte ocidental, subdividida entre a França, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha.
A capital Berlim, situada na área controlada pelos soviéticos, adquiriu uma configuração bizarra. A parte oeste da cidade tornou-se uma ilha capitalista cercada de socialismo por todos os lados. As negociações foram difíceis por causa das tensões provocadas pelo Plano Marshall, um programa de ajuda aos países europeus ocidentais elaborado pelo secretário de Estado norte-americano George Marshall em 1947. Os Estados Unidos passaram a injetar dinheiro na Alemanha e apoiaram a convocação de uma Assembleia Constituinte nas zonas ocidentais, marcada para setembro de 1948. Os soviéticos, por sua vez, decidiram retirar seu representante do Conselho de Controle Interaliado, que administrava a Alemanha desde a Conferência de Potsdam. Com a saída soviética, a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos realizaram uma reforma monetária na Alemanha. Surgiu uma nova moeda, o Deutsche Mark, desvinculada da moeda emitida no leste pela União Soviética. Em pouco tempo, o novo dinheiro invadiu o setor oriental, criando instabilidade na economia socialista e gerando a primeira crise berlinense. Em junho de 48, Stalin ordenou o bloqueio de Berlim, proibindo a entrada de trens e caminhões de suprimentos no setor capitalista da cidade. Em reação, os países ocidentais organizaram uma grande ponte aérea que por quase um ano abasteceu os 2 milhões de habitantes do lado oeste de Berlim. O bloqueio foi suspenso em maio de 49. Em seguida, foi anunciada a criação da República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, com capital em Bonn. Em outubro de 49, foi proclamada a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, com capital em Berlim Oriental. Nos primeiros anos do pós-guerra, o mundo estava se acomodando à nova ordem econômica e política, regida pelas duas maiores potências, Estados Unidos e União Soviética. E com a divisão formal da Alemanha em 1949, estava configurada a cortina de ferro, como Churchill referia-se ao bloco socialista, e com ela o cenário definitivo da Guerra Fria na Europa. Naquela altura, o Plano Marshall estava em plena execução, com grandes investimentos americanos na Europa. O Plano Marshall havia surgido a partir da doutrina Truman, lançada em 1947 pelo presidente americano Harry Truman. Segundo a doutrina, os Estados Unidos não mediriam esforços para conter o expansionismo soviético. Definida a nova configuração da Europa e sedimentada a concepção dos blocos econômicos, as tensões internacionais só viriam aumentar com demonstrações de hostilidade mútua por parte das superpotências. Em abril de 49, antes mesmo do fim do bloqueio de Berlim, os Estados Unidos criam a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, com a participação do Canadá, França, Grã-Bretanha, Bélgica, Dinamarca, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Portugal. A Grécia e a Turquia ingressariam em 52, a Alemanha Ocidental em 55 e a Espanha em 82. Uma das principais resoluções da OTAN garante a defesa em bloco no caso de um ataque armado a qualquer país membro da organização. Os Estados Unidos querem assegurar a hegemonia militar na Europa capitalista e também garantir um ataque rápido e eficiente no caso de um confronto com a União Soviética. No momento de criação da OTAN, tropas soviéticas e americanas realizam manobras provocativas nas fronteiras da Alemanha. São tensas as relações entre Washington e Moscou. Em março de 53, Stalin morre sem ter presenciado qualquer turbulência mais séria num país sob influência soviética. O primeiro conflito acontece logo em seguida, em junho, quando uma greve de operários de Berlim Oriental é reprimida com violência pelo exército da Alemanha socialista. Com a morte de Stalin, tem início uma guerra surda na cúpula do Partido Comunista Soviético. Em setembro de 53, Nikita Khrushchev é eleito primeiro secretário do partido. Mas o novo líder consolidaria seu poder somente em 1955.
Para se fortalecer no partido e isolar os adversários, Khrushchev adota uma linha reformista e rompe com o stalinismo, denunciando os crimes de Stalin durante o 20º Congresso do Partido Comunista, em 1956. Na área da política externa, o novo líder propõe o diálogo e a coexistência pacífica. Ao mesmo tempo, Khrushchev torna-se o principal arquiteto do Pacto de Varsóvia, um organismo militar criado em maio de 1955 como resposta à adesão da Alemanha à OTAN. O pacto tem no início a participação da União Soviética, Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Tchecoslováquia, Romênia, Polônia e Hungria. Em 1956, acontece na Hungria a primeira intervenção das forças do pacto. No primeiro semestre, o país vive um período liberal, sob o comando do dirigente Imre Nagy. A União Soviética acompanha os acontecimentos à distância. Em outubro, Nagy decide retirar a Hungria do Pacto de Varsóvia, o que provoca a reação imediata de Moscou. Tanques do próprio pacto entram em Budapeste, pondo fim à iniciativa. 2 anos depois, Imre Nagy seria executado como traidor. Também em 56, os operários poloneses, influenciados pela Igreja Católica, iniciam uma série de protestos, controlados pela direção do Partido Comunista, sem intervenção do pacto. Em agosto de 1961, Khrushchev determina a construção do Muro de Berlim. Surge na capital da Alemanha Oriental uma barreira de 45 quilômetros de extensão e 3 metros de altura, com diversos postos de vigilância policial, dividindo os lados leste e oeste da cidade. A União Soviética quer conter o êxodo de milhares de professores, intelectuais e trabalhadores alemães orientais para o outro lado, atraídos pela propaganda capitalista. E quer também controlar a entrada de dinheiro e mercadorias do Ocidente, fatores de instabilidade na economia da Alemanha Oriental. Além do aspecto econômico, havia também questões de estratégia envolvidas. O lado ocidental de Berlim era considerado um portão de entrada de espiões para o mundo socialista. O muro serviria para diminuir um pouco esse fluxo. Era, em resumo, um conjunto de fatores que poderia levar as superpotências a um impasse perigoso para o futuro do planeta. Nesse sentido, o Muro de Berlim pode até ter evitado um mal pior, que seria um confronto aberto entre os Estados Unidos e a União Soviética. De qualquer maneira, o Ocidente soube explorar bem a existência do muro para efeito de propaganda política. Em 1962, o presidente Kennedy faria referências ao tema num de seus mais famosos discursos durante uma visita à Alemanha. Freedom is indivisible, and when one man is enslaved, all are not free. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. O assunto Muro de Berlim seria deslocado para segundo plano com o abrupto afastamento do dirigente Nikita Khrushchev, do comando da União Soviética em 1964. O mundo viveria momentos de dúvida e apreensão sobre os novos rumos da política de Moscou. Em 15 de outubro de 64, Alexei Kosygin assume o cargo de primeiro-ministro da União Soviética. Mas o posto principal de comando vai para as mãos do novo primeiro-secretário do Partido Comunista, Leonid Brezhnev. O dirigente mostra um estilo mais duro que o de Khrushchev. Em 1968, age com vigor ao enfrentar uma crise com a Tchecoslováquia. Sob o governo de Alexander Dubček, o país iniciava um programa de reformas conhecido como Primavera de Praga. Para Brezhnev, qualquer distúrbio no país do Pacto de Varsóvia representava uma ameaça potencial à aliança. Na Tchecoslováquia, no entanto, não havia distúrbios, mas um movimento interno de liberalização política. A Primavera de Praga termina em agosto, quando tropas do Pacto de Varsóvia tomam as ruas da capital tcheca.
1968, a Albânia, aliada do líder chinês Mao Tse-tung, decide sair do Pacto de Varsóvia. Nesse caso, Brezhnev não reage. A decisão albanesa não vale um confronto com a China. Além disso, a atitude do dirigente Enver Hoxha apenas torna oficial o afastamento que já existia desde 62. Mas o que repercutiu mesmo foi a repressão da Primavera de Praga em 68. Nos anos 70, praticamente não se viu qualquer tipo de contestação política nos países socialistas. O maior problema de Brezhnev foi outro: o surgimento do eurocomunismo na Itália, França e Espanha. Se, por um lado, a chamada causa socialista ganhava força na Europa Ocidental, por outro lado, e para descontentamento de Brezhnev, os partidos comunistas francês, espanhol e italiano não seguiam à risca as orientações ideológicas de Moscou. Com essa independência, os partidos buscavam maior sintonia com a opinião pública e com a própria identidade de seus países. Não fosse pelo eurocomunismo, a década de 70 teria reservado pouco destaque para o socialismo na Europa. Mas dois fatos importantes estavam por vir no início dos anos 80. O surgimento do Sindicato Independente Solidariedade na Polônia e a morte do Marechal Tito na Iugoslávia. O desaparecimento do dirigente Josip Broz Tito em maio de 1980 põe fim a um período de estabilidade inaugurado em 1945 com a proclamação da República da Iugoslávia. Após a morte de Tito, um líder carismático e centralizador, as aspirações separatistas ganham força nas repúblicas integrantes da Federação Iugoslava. Os movimentos nacionalistas viriam a radicalizar suas posições durante toda a década de 80, até a eclosão da Guerra Civil em 1991. Também em 1980, no mês de setembro, surge na Polônia o Sindicato Independente Solidariedade, sob comando do líder metalúrgico Lech Walesa. É a primeira entidade civil de natureza política e social num país socialista a escapar do controle do Partido Comunista. Mesmo os movimentos da Hungria em 1956 e da Tchecoslováquia em 68, reprimidos por Moscou, foram liderados por comunistas, o húngaro Imre Nagy e o tcheco Alexander Dubček. No caso do Solidariedade, ocorre o oposto. O líder Lech Walesa é anticomunista e conta com a simpatia do Vaticano, na figura do próprio Papa João Paulo II, também polonês. Um apoio decisivo para a combatividade do sindicato. O Solidariedade passa a organizar greves e passeatas contra o governo. A crise econômica estimula as atividades sindicais. Multiplicam-se os panfletos, jornais, livros e revistas contestando o regime. O sindicato chega a criar uma estação de rádio, num desafio aberto a Moscou. Em dezembro de 81, o governo polonês põe os tanques nas ruas e decreta a ilegalidade do Solidariedade. O sindicato passa a atuar na clandestinidade, com apoio de parcela expressiva da população. A época é de crise econômica nos países socialistas, a começar pela União Soviética. O país enfrenta problemas como desemprego, falta de alimentos, prostituição e consumo de drogas. No Cáucaso Soviético, o desemprego atinge cerca de 1/3 da população economicamente ativa. A não ser pelos progressos do setor militar e espacial soviético, a indústria de bens de consumo no mundo socialista não acompanha os avanços tecnológicos do Ocidente. O obsoletismo do parque industrial reflete-se no abastecimento da população. Na União Soviética, o racionamento de alimentos e a escassez de produtos, como sabonete, roupas e calçados, provocam grandes filas nas principais cidades. Em oposição ao quadro de crise, uma camada da população, formada pelos funcionários da burocracia do Estado e do Partido Comunista, tem acesso a bens e serviços fora do alcance do cidadão comum. Nos anos 80, sob o governo de Brezhnev, mais do que em outras épocas, o conceito de socialismo foi deturpado pelos próprios dirigentes da União Soviética. A opinião pública ocidental
tomou conhecimento de denúncias de corrupção generalizada na cúpula do poder de Moscou, garantida pela repressão da KGB, a Polícia Política Soviética. Acompanhando esses fatos, fica mais fácil entender a força do Solidariedade na Polônia durante a década de 80. Depois dele, diversos grupos de oposição brotaram em toda a Europa do Leste, organizando os movimentos sociais que culminariam no desmantelamento do Bloco Socialista em 1989. Mas foi em abril de 1985 que surgiu um fato novo, decisivo para o futuro da Europa do Leste. Mikhail Gorbachev chegava ao poder na União Soviética com um amplo programa de reformas democráticas em seu país. Um empreendimento que em poucos anos mudaria sensivelmente a disposição geopolítica do planeta. O programa de Gorbachev é anunciado em 86, durante o 27º Congresso do Partido Comunista. Nos primeiros anos de governo, o líder toma medidas de impacto. Declara moratória nuclear unilateral, abranda a censura à imprensa, liberta os presos políticos e, em 1988, inicia a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, depois de 9 anos de intervenção militar. No âmbito da política externa, Gorbachev revoga a chamada Doutrina Brezhnev, esvaziando as funções do Pacto de Varsóvia e desmilitarizando o teor das conversações internacionais sobre assuntos estratégicos. A era Gorbachev logo provoca um novo comportamento político nos países da Europa do Leste. Multiplicam-se os movimentos democráticos na Hungria e na Tchecoslováquia. Na Polônia, o Solidariedade passa a ofensiva e reconquista a legalidade. Mas é na Alemanha, em 1989, que acontecem as transformações mais expressivas. Aproveitando o clima de abertura, milhares de alemães orientais começam a deixar o país a partir de agosto de 89. As autoridades evitam um conflito direto com a oposição para afastar o risco de um banho de sangue como o da Praça da Paz Celestial, ocorrido pouco antes, em 4 de junho, em Pequim, capital da China. No episódio, cerca de 2.000 estudantes foram violentamente atacados pelas forças de segurança chinesas durante uma manifestação pela democracia. Na Alemanha Oriental, o dirigente Erich Honecker ainda tenta conter o ímpeto de mudanças no país. Manda reprimir algumas manifestações, mas é desencorajado por Gorbachev durante os festejos em Berlim do 40º aniversário de fundação da República Democrática Alemã, em outubro de 89. Um governo que não muda com a vida está condenado ao desaparecimento. A partir dessa frase de Gorbachev, dirigida a estudantes alemães, as forças de oposição da Alemanha Oriental decidem partir para a ofensiva final contra o governo. Em 5 semanas, o Muro de Berlim viria abaixo, precisamente no dia 9 de novembro de 1989. A queda do Muro de Berlim foi anunciada na noite de 9 de novembro de 1989, durante uma entrevista coletiva concedida em Berlim Oriental pelo Partido Comunista. Eu estava lá, eu era o único jornalista brasileiro em Berlim naquela ocasião. As imagens vêm como se fosse um sonho. Eu me lembro da multidão querendo atravessar o muro, ainda sem acreditar que ele estivesse de fato aberto à passagem. Eu me lembro de namorados se encontrando, de famílias se reunindo depois de tantos anos de separação. As coisas se precipitaram de uma forma muito violenta. Naquela madrugada houve um grande carnaval dos dois lados de Berlim. Eu tinha a nítida sensação de que, de fato, eu estava vivendo um momento histórico. E naquela noite eu adquiri a certeza de que o socialismo leste-europeu estava condenado a ter um fim muito rápido. A queda do Muro de Berlim é festejada pelos governos e pela grande imprensa ocidental. Em poucos meses, todos os regimes socialistas chegam ao fim na Europa, na maioria dos casos, de forma pacífica. A exceção é a Romênia, que vive um processo sangrento por causa da resistência do dirigente Nicolae Ceausescu.
Nos confrontos de rua estão, de um lado, a população e setores das Forças Armadas. Do outro lado, a Guarda Nacional, fiel ao dirigente. O saldo é de cerca de 10 mil mortos. Ceausescu e sua mulher Helena acabam presos e submetidos a um julgamento sumário. Condenados à morte, são executados diante das câmeras de TV no dia 25 de dezembro de 89. Na Iugoslávia, o fim do muro é o sinal para os nacionalistas desafiarem o governo central. Em 1991, a Eslovênia e a Croácia são as primeiras repúblicas a declarar independência. Em 92, é a vez da Bósnia e Herzegovina. Questões étnicas e conflitos nacionalistas transformam a região no cenário de uma sangrenta guerra civil. No final de 95, um acordo de paz na Bósnia traria uma certa estabilidade no convívio entre as repúblicas surgidas com o fim da Iugoslávia. O processo que conduziu ao fim do bloco socialista europeu foi marcado pela desilusão popular com o modelo vigente naqueles países. Além disso, durante todo o período da Guerra Fria, o Ocidente procurou, de todas as formas, passar ao mundo socialista a imagem do capitalismo como um sistema quase perfeito, com liberdade e boas condições de vida para todos. Muita gente do bloco socialista acreditava que poderia usufruir apenas do lado bom do capitalismo. Outras pessoas achavam a democracia capitalista um modelo de sistema equilibrado. No entanto, o antigo bloco socialista começou a sentir os problemas do desemprego, do desequilíbrio social e da frustração profissional. Uma das conclusões que se pode tirar de todo esse processo histórico é que a humanidade ainda está longe do caminho mais adequado para a vida em sociedade. Um sistema em que seja possível reunir saúde, educação e trabalho para toda a população do planeta. De qualquer forma, como afirma o cientista político Eric Hobsbawm, a única coisa que se pode afirmar com certeza a respeito disso tudo é que enquanto existir o ser humano, existirá história.